Nós temos, irmãos, agora, durante as reuniões de jovens e menores, uma quantidade muito grande de jovens e crianças participando destas reuniões. Temos notícias de famílias que se reúnem ali, o grupo familiar, as crianças que já tocam acompanham os irmãos, a irmã organista, nas suas casas, quando chama-se os hinos, eles tocam juntos, a família reunida, é maravilhoso isto. Mas nós precisamos aqui abordar um pequeno assunto que é comum nos dias de hoje, mas que poderá, irmão, trazer uma consequência um tanto negativa e danosa, se não bem observada, que é justamente as consequências desse isolamento. Nós somos seres que estamos nesta vida, vivemos em sociedade, mas o isolamento traz uma retração, traz um comportamento repressivo para todos nós. E isto está gerando em muitos jovens um estranhamento de si próprio. Ele vai se isolando, ele vai se retraindo, às vezes até se distanciando da própria família, querendo ficar sozinho, porque o isolamento traz uma solidão para o ser, a solidão provoca uma insegurança, medo e sintomas dessa natureza que resultam em várias enfermidades. Nós já fomos ensinados a isso, não estamos em nenhum momento aqui acrescentando o que já foi dito sobre sentimentos dessa natureza, como depressão e outras enfermidades. Isso não se trata de espírito, se trata de doença, é patológica, é diagnosticado. Então, o que nós hoje pedimos a essa mocidade, que quando você perceber que alguma coisa o comportamento começar a se alterar, procure ajuda, não sofra sozinho. Não fique no seu quarto trancado, não se isole dos seus pais, ou dos seus irmãos, ou dos mais próximos. Procure se cuidar para que as consequências desse período não sejam danosas para a sua vida e para a família. Às vezes a pessoa está enferma, então aceita ajuda. Isso é uma condição bastante grave, irmão. Isso acontece com crianças e os pais não aceitam que as crianças precisam de ajuda. Às vezes acontece com o jovem e ele quer vencer sozinho. Para que sofrer sozinho? E às vezes acontece até com o idoso. E ele não aceita que alguém o ajude e sofre. E a família sofre junto. Então, procurem ajuda. Procurem comunicar-se. Cooperadores de jovens e menores, façam um levantamento, a maioria tem os seus grupos, os auxiliares de jovens, procure falar com eles, pegue uma tarde, pegue um dia, ligue para cada um, faça uma comunicação com os jovens, pergunte como estão. Tem muitos jovens se sentindo esquecidos e sendo lembrados. Não adianta mandar uma mensagem coletiva, muitos vão ficar felizes, é bonito, é agradável, mas quando alguém recebe um contato individual e direto, e que o seu nome foi lembrado, o seu número foi lembrado, derruba muitos sentimentos que estão surgindo por aí. Glória ao Senhor. E essa é a nossa missão. Quem é o pastor que nós temos como único pastor? Jesus Cristo, o pastor dá a vida por suas ovelhas. Nós não somos pastores, mas temos que ter em nós o espírito do pastor. E o pastor vela e zela por suas ovelhas. E aos irmãos foi dado esse rebanho enorme, essa multidão de crianças e jovens. As irmãs do espaço infantil, onde tem espaço infantil, procura um contato com alguma criança que você sabe, o telefone, pergunta se ela está bem. Às vezes a criança está bem, mas o pai e a mãe não. Mas a sua ligação pode libertar uma família. Glória ao Senhor. Da mesma forma, irmãos, procurar ajuda. Nós temos psicologia para isso, os profissionais dessa área, que é a psicologia, uma ciência que estuda o estado e os processos do comportamento do ser humano, quer no seu estado físico como também social. Ou seja, isso é plenamente passível de ser consultado quando há uma alteração. Às vezes
A pessoa precisa de uma orientação de um profissional da saúde específico para aquele comportamento, até um psiquiatra, existe aí um senso, antigamente se falava muito, hoje nem tanto, mas há um medo de consultar um profissional desta área, como que se indo para lá fosse uma pessoa que tivesse distúrbios de loucura. Não necessariamente, ele pode ser um preventivo, o que a psiquiatria cuida? Ela cuida do ser humano nas suas variações de comportamento mental, mas como preventivo, como corretivo, e de repente a pessoa precisa, e isso pode ajudar. Um irmão idoso, procurar um geriatra, às vezes ele vai te ajudar no seu comportamento e acalmar um pouco os seus ânimos. Isso é material, isso é saúde física. A espiritual, Deus está derramando as suas bênçãos, mas tem que cuidar também do seu corpo, e não é pecado. Irmão Helder, está certo essa explicação, irmão, como médico? Por favor, nos ajude e corrija se necessário. Mas às vezes a pessoa se retém por medo. Fé é dom de Deus. Mas preste atenção, às vezes uma doença dessas áreas que estamos citando faz as pessoas que você mais ama, ou que sejam as que mais te amam, sofrer muito mais do que você imagina. E compartilhando, se tratando, as pessoas mais próximas estarão te ajudando, e com certeza ninguém sofrerá males tão grandes como a sociedade está sofrendo. Isso é bom para a juventude. O moço, saia do teu quarto, saia, converse com a sua família, conversa com seus irmãos. Irmãos, vocês estão aí em casa, longe, mas Deus está nos visitando aqui. Glória a Deus, glória a Deus. O meu cooperador de jovens não me liga nunca, liga para ele, desperta ele, talvez ele esteja precisando da sua ligação. Ontem ainda Deus deu do servo de Deus explicar aqui, sem aglomeração, mas 1, 2 se encontrando, se orando ao Senhor, tocando. Irmãos, vamos mover, vamos buscar esses jovens, essas crianças, essas famílias, às vezes estão lá reclusos, precisando que se abra alguma janela. Que Deus hoje permita que cada um de nós que estamos aqui, os que estão ouvindo também, tenham essa preocupação, como Deus deu de explicar sobre pai e mãe, que não sendo biológico deve ser da mesma forma respeitado. Acabando esta reunião de jovens e menores, tenha essa atitude, dá um beijinho no papai, na mamãe, no vovô, na vovó, ou em quem o tem por pai e por mãe, e faça uma declaração de amor. Nunca tivemos na terra uma oportunidade tão específica para declarar o nosso amor às pessoas que amamos. Nunca tivemos, irmão. O tempo nos consome, o tempo nos corrói por dentro, e passamos a seres humanos ocupados, não temos tempo para nada. Hoje nós temos tempo de sentar com quem amamos e conversar e falar, declarar, estender a mão, o ombro. A vovó desperta os netinhos mais cedo, para que eles possam estar juntos na reunião, senta junto, recita junto. Há dias atrás eu ouvi de um casal de idosos dizendo: nós recitamos juntos, nós oramos o Pai Nosso juntos. Quando tivemos isso? Nunca tivemos, nunca tivemos. E agora é uma oportunidade. É claro que o que eu vou dizer agora parece uma coisa tão forte, antagônica, mas é verdadeira. Esses dias que estamos passando são terríveis, doídos, mas destes males algo vai ficar na saudade. Glória a Deus. Algumas coisas ficarão na lembrança. Alguns filhos sentirão a importância do pai. Se você não tem o seu pai biológico aí do teu lado, ou a sua mãe, hoje você vai aprender uma coisa aqui. E os filhos também. Quer ver um grande pecado que se comete na terra? É um filho, uma filha, que seja biológico ou não, olhar para quem cuida de você e dizer: eu não pedi para vir no mundo. Ou então aquele que te abraçou no momento da sua maior necessidade, abandonado pela sociedade e pela própria família, dizer: você não é meu pai, você não é minha mãe. Isso é um pecado. E é um pecado gravíssimo, gravíssimo. Porque se você soubesse, ainda essa semana falávamos com o irmão sobre isso, a importância e o poder que está nas mãos e nas palavras que uma mãe e um pai diz para um filho,
Se você soubesse, ou se você conhecesse um pouquinho só as Escrituras, você vai perceber que todo patriarca, antes de morrer, chamou seus filhos à sua volta e os abençoou. Veja, eles tinham na mão e nas suas bocas o poder de abençoar os seus filhos. Isso é bíblico, isso é sagrado. E é tão verdadeiro que quando Isaac foi abençoar Jacó e Esaú, como já havia por Deus permitido a troca daquele que seria mais abençoado, o pai, sem enxergar com os olhos da carne, colocava o mais velho à mão direita, o mais novo à mão esquerda e abençoava os dois. Mas naquela hora, como aquilo que Deus tinha escolhido estava sobre a cabeça do mais novo, a hora que ele levantou as suas mãos para abençoar, os seus braços se cruzaram, para que aqui estivesse o que os profetas anunciaram. Se a tua mãe te disser, filha, Deus te abençoe, tenta agarrar estas bênçãos com as mãos. Aquilo tem poder e o céu sela. Glória ao nome do Senhor. Então, quando o pai e a mãe puder, abençoa o teu filho na oração, nas mãos, seja como for. E filho, filha, abraça, pegue, agarre. Mas como é que eu vou pegar as bênçãos? Como é que eu vou abraçar? Dá para abraçar espírito? Não. Anjo? Não. Jacó segurou. Como? A ciência e o mistério está em Deus, mas segurou o anjo pela fé até ser abençoado. Não dá para entrar nisso agora, mas segura as suas bênçãos, que elas não vão embora por nada. Glória ao nome do Senhor. Vamos, irmãos, aguardar que Deus mande a sua bendita e santa palavra. Santo é o Senhor. Irmãos, vamos ler a palavra que o Senhor traz no livro do Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Enquanto achamos a leitura onde vai ser lido a palavra, os irmãos em casa chamem as crianças, tragam para perto, para que possam ouvir a palavra também. Vai buscar onde eles estiverem, que eles dão umas escapadas de vez em quando, tragam as crianças para perto. Nós temos notícias de famílias que têm aí 10, 11 netos, vários netos, estão tudo ali juntos assistindo. Que coisa mais gostosa, não é, irmãos? Os avós, os pais, os netos, os filhos, todos na mesma comunhão. Apocalipse capítulo 3, no verso 7 em diante. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma palavra
tão conhecida por toda a nossa irmandade e às vezes, por que não, até desejada pela interpretação que se dá. E hoje Deus manda essa palavra numa reunião de jovens e menores. E quantas crianças que estão em casa agora e que, na sua pouca idade, eles não entendem o que é o contexto de uma palavra de Apocalipse. Normalmente, quando nós temos ali nos Salmos alguma coisa relacionada à própria criança, é mais fácil a compreensão. Mas aqui vem falando de porta aberta, porta fechada, porta que não abre, porta que não fecha, e a criança está aí ouvindo e precisa compreender a palavra também. Então, para que nós possamos começá-la, vamos começar primeiro falando com vocês que estão aí e perguntando o que vem por essa palavra aos pequenininhos da sua casa. Vocês que são pequenininhos, prestem atenção. O que é uma porta? Ela divide ambientes. A porta divide dois lados. E quando a porta está fechada, você não consegue ir para o outro lado. E quando ela está aberta, você transita de dois lados. Mas como sentir isso dentro de uma escritura sagrada ou na vida? É fácil. Na linguagem de vocês, você quando quer ir, irmãos, nós estamos numa reunião de jovens e menores, falando com crianças, não é? No mundo inteiro. Então está bem. Você quer ir no banheiro. Você chega, a porta está fechada. O que você faz? Você bate. E ninguém responde. Você bate mais forte, porque você quer entrar. Você está desesperado para entrar, não é? Aí você começa a bater, até que alguém fala, espera um pouco. E o que você fala? Vai logo. Rápido. Não é assim que você faz? Quando quem está lá dentro abre, você nem olha quem é, você sai correndo, porque você tem que entrar logo para fazer suas necessidades. Não é assim? A porta fechada, às vezes dá desespero, porque o que você quer está do outro lado. Glória ao Senhor. E é assim na vida. Às vezes você quer alguma coisa do papai e da mamãe, e eles falam para você, filho, filha, papai não pode comprar isso, não pode fazer aquilo, e você não entende. Então hoje você aprende uma coisa, quando ele não puder fazer é porque a porta está fechada. E aí você tem que bater nessa porta, mas não no papai e na mamãe. Você tem que bater na porta. Só que a porta, nesse caso, só bate de um jeito. Não é com o dedinho, é com o joelho, orando. Glória a Deus. Porque os irmãos sabem que tem muita criança que tem vontade de alguma coisa. Nós ouvimos um testemunho recente aqui de uma criança que queria alguma coisa para suprir a necessidade da casa. Nosso caro irmão contou aqui. E que não tinha, e que foi usar de um utensílio da cozinha, como se um telefone, Deus ouviu, pureza de criança, não é isso? Isso é bater na porta. Ele não tinha como bater em outra porta do supermercado, não tinha como bater na outra porta, ele foi bater aonde? Numa porta que está lá no céu, chamada Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então que estas crianças que estão hoje ouvindo esta palavra, aprendam isso. Não brigue na sua casa porque você não tem o que você quer, mas bata na porta chamada Jesus. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso amigo. Quando você ver que o papai e a mamãe não estão se entendendo, alguém lá em casa não está muito bem, sabe o que está acontecendo? A porta da paz está fechada. E aí você fica vendo e você chora e você fica triste. Então quando isso estiver acontecendo lá em casa, vai orar e avisa eles, eu vou pegar a chave dessa porta, vocês não estão se entendendo, você vai ver que vai abrir na hora. Glória a Deus. Não é assim, meus queridos irmãos? Às vezes o teu pai, a tua mãe, aquele que cuida de você, o vovô, a vovó, está sem trabalho, e você ouve dizendo, as portas se fecharam, e você vê todas as portas abertas. Não é a da casa, é a do emprego. Porque ele bate numa empresa e as pessoas fecham a porta e falam, não tem vaga, aqui não tem lugar para você. Ele chega em casa triste e fala para a mamãe, a porta está fechada, e você não entende. É essa, a do trabalho, porque quando ela abre, vem um pouquinho de dinheiro para ele comprar um docinho, uma balinha, um brinquedo para você brincar. Então a partir de hoje,
quando você se ver em dificuldade, bate na porta. Glória ao nome do Senhor. E você vai ver Deus abrindo as portas na casa, na família, na escola. Hoje, essa é a explicação que Deus dá para vocês, crianças. Mas vocês vão crescer, vão se tornar jovens, adultos. Aí as portas vão ser diferentes. Elas vão ser diferentes. Elas vão ter outro formato, vão ter outras cores, vão ter outros tamanhos. Porque hoje você bate para ganhar um brinquedo e você precisa brincar. Não deixe de brincar, que criança precisa ter infância. Brinque, bata na porta da alegria, na porta da felicidade, na porta do prazer de ser criança. Mas quando você chegar na juventude, como muitos estão agora ouvindo esta palavra, eles estão batendo em outras portas. Precisa de ciência, de sabedoria, de entendimento, de oportunidades, de casamentos, de uniões, e não estão encontrando. E hoje Deus manda esta palavra: aprenda com as crianças, bata na porta certa. Glória ao Senhor. E Deus vai abrir o que estiver fechado na vida de muitos, começando pelas crianças. Que esta obra se cumpra. Todos precisamos disso, não é, irmãos? Glória a Deus. E esta palavra aconteceu através de uma carta. Deus, tomando o caminho da palavra, mandou, irmãos, através de seu filho, esta palavra com João, que estava preso na ilha de Pátimos. E ali falou para ele escrever uma carta para cada igreja da Ásia. Tinham 7 igrejas. E se nós formos ver, aqui tem uma coisa maravilhosa, que hoje, irmãos, quem dera tivéssemos tempo para poder ficar só nesse pedacinho da palavra aqui. Mas assim que o Senhor vai fazendo, pedacinho por pedacinho, o Senhor vai nos enriquecendo. Vejam que são 7 cartas, e das 7, só 2 igrejas não foram repreendidas. Esta, Filadélfia e Esmirna. As demais todas tiveram uma repreensão, um peso da palavra, uma ameaça. Mas essa aqui, Esmirna, que era uma igreja bem pobrezinha, não, o Senhor olhou para ela, viu nessas igrejas que eles precisavam mais de misericórdia, de socorro. A pobreza já era um peso para eles. Glória ao Senhor. Veja que para Esmirna o Senhor disse: eu sei a sua tribulação e pobreza. Eu sei, dizia o Senhor. E para Filadélfia o Senhor dizia para eles assim: o que tem a chave de Davi, abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Colocou diante deles uma porta aberta que ninguém poderia fechar, porque eles guardaram a palavra. Essa porta aberta, irmão, nós vamos encontrar lá no livro de Isaías, no capítulo 22, quando, irmãos, o Senhor, usando do seu servo, ele fala de um tesoureiro do rei Ezequias, que não foi fiel, ele tinha interesses que não eram de acordo à palavra de Deus, chamava Sebna, e esse tesoureiro, diz lá em Isaías, está escrito essa palavra: o Senhor te demite, disse para ele, o Senhor te demite. E aí, discorrendo na palavra, o Senhor, tomando o seu servo, disse assim para Ilquias, disse assim: este aqui é o novo tesoureiro, então sobre o seu ombro colocarei a chave da casa de Davi. O que ele fechar, ninguém abrirá. O que ele abrir, ninguém fechará. Um pouco antes dizia para ele: revesti-lo-ei de túnica da sua túnica e talabarte, que é um cinto que destacava ele como um tesoureiro da casa real, e com aquela chave tinha acesso aos tesouros. E para falar com o rei, tinha que falar com ele primeiro, porque ele trazia no ombro a chave que representava a confiança do rei sobre ele. O que não mereceu a confiança perdeu a chave, mas ele recebeu, e foi dito para ele que abrindo ninguém fechará, fechando ninguém abrirá. A mesma coisa Deus refletiu lá quando João, estando nesta visão do Apocalipse, disse ele: virando vi um vestido até os pés, a túnica de Ilquias, a túnica que ele recebeu, Eliaquim, aliás, perdão, a túnica que ele recebeu, vestido até os pés,
e de talabarte, que é o cinto de ouro que João viu naquele que falava com ele, que disse aqui para este anjo: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eles eram fracos, mas fiéis, fracos, mas constantes. Fraqueza não é pecado, é estado da pessoa. Glória ao nome do Senhor. O Senhor não os poupou do sofrimento, porque os que se diziam judeus e não eram, perseguiram eles. Deus não os poupou do sofrimento, mas os garantiu: tendo pouca força, eu te guardarei. Glória ao Senhor. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. O Senhor não falou para eles: vai vir uma tentação aí e vocês não vão passar a tentação. Não. O Senhor disse diferente: vai vir uma tentação no todo mundo, mas eu vos guardarei durante a tentação. Glória ao Senhor. Para os habitantes da terra sofrerão, mas para vocês que estão em Filadélfia, o Senhor dizia: eu vos guardarei do poder da tentação. E esta palavra Deus manda hoje para esta juventude, por esse mundo afora. Os dias estão difíceis, mas receba esta palavra: o Senhor que tem a chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Por esta palavra Ele ordena do céu fechar as portas do pecado, da tentação, dos vícios, da perda espiritual, do prejuízo espiritual, e abrir a porta da santidade, da consagração, a porta dos céus, da salvação, da vida eterna, do amor fraternal. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Deus abrindo esta porta agora. Glória a Deus. Tudo que é coisas ruins que estão vindo sobre a vida do justo, vai colocar Deus em fugida, porque vindo o que é bem, o mal tem que sair. Aonde a luz chega, as trevas desaparecem. Aonde o Senhor chega, o poder do mal desaparece. Glória ao nome do Senhor. E os irmãos sabem que o desespero dos dias presentes, tem muita gente dizendo: seria melhor morrer do que viver. Nunca mais diga isto, nunca mais. Porque este Senhor que disse: eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, quando ele foi para a cruz e expirou, ele desceu até as profundezas do mal, venceu os seus aguilhões. 3 dias depois ele voltou e trouxe nas suas mãos a chave da morte e a do inferno. E a morte, disse-lhe, não prevalecerá sobre a sorte do justo. Tragada foi a morte na vitória. A tua vida está nas mãos de Deus. E hoje, em nome de Jesus Cristo, Ele fecha a porta da morte espiritual. Santo é o nome do Senhor. Haja vida na tua vida, haja virtude na tua vida, haja Deus no teu caminho. Glória ao nome do Senhor. Aqueles que habitavam em Filadélfia, eles estavam, irmãos, esperando do Senhor o socorro, e o Senhor dizia para eles: eu venho sem demora, sem demora. Guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa, porque havia ali muita tribulação. Tanto é, irmãos, que ele disse aqui: aquele que vencer, farei coluna no templo do meu Deus e nunca mais sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Veja, esta palavra tem uma extensão muito grande. Filadélfia foi vítima de terremotos na história da cidade, e muitas vezes caíam os templos, caíam as colunas, e aquilo era uma referência para aquele povo. Quando vinham os terremotos, perdia-se o que construía. E o Senhor, usando o que eles viam e sentiam, falou de algo muito maior: eu os farei coluna, mas uma coluna que nunca cairá. E colocarei sobre vocês o nome do seu Deus. Porque quem põe o nome é propriedade, é aquele que é dono, aquele que o toma para si. Sereis meus.
Filadélfia mudou de nome várias vezes na história. Cada soberano que vencia uma guerra colocava um nome novo naquela cidade. Mas em você, que teme a Deus, serás coluna no templo do Senhor, e o seu nome jamais será arriscado. Glória ao nome do Senhor, é a palavra que Deus manda nesta manhã. O seu nome está escrito no livro da vida, e este livro está fechado e selado, e ninguém tem poder de abrir este selo, senão aquele que tem a chave. Glória ao nome do Senhor. Se ninguém tem poder de abrir, irmãos, aleluia, um sentimento de fraqueza, de decepção, de prejuízo, de afastamento de Deus, afastamento do amor celestial, um sentimento de derrota está tomando muitos corações, mas Deus manda esta palavra: seja repreendido este mal na casa daqueles que têm o Senhor como seu Deus. Deus abre agora as portas do céu para derramar sobre as famílias na terra esta bendita e santa palavra. A porta que eu abro ninguém fecha, a que eu fecho ninguém abre. Seja aberta a porta da paz, seja aberta a porta da unção, do óleo da alegria. Servos de Deus, a porta dos dons sejam abertas sobre a sua cabeça, sobre o seu ministério, sobre a igreja que Deus te colocou. Cooperadores de jovens e menores, recebam a chave desta palavra. Entrarás e sairás no meio da mocidade, como um pastor entra sobre o seu rebanho, trazendo consigo todas as suas ovelhas, e a perdida vai atrás, traga no ombro, mas não faltará nenhuma. Glória ao nome do Senhor. Deus não fechou a porta dos dons, não fechou a porta da alegria, não fechou a porta da virtude, muito menos a porta da palavra. Estão abertas no céu. Crê e verás a glória de Deus te tomando. Crê e verás a glória de Deus entrando agora na tua casa, na tua família, no teu coração triste, que está sentindo a saudade de quem você ama, que está lá do outro lado do oceano, do outro lado do Brasil, ou até do outro lado da cidade, sem poder se abraçar, sem poder se beijar, sem poder sequer dar as mãos. Diz o Senhor: mais um pouco de tempo e Deus abrirá a porta novamente, e as famílias se encontrarão, pais e filhos, aleluia, irmãos e irmãs, e uma alegria maior virá te tomando no coração. Glória ao nome do Senhor. Novamente se reunirá, ó igreja de Filadélfia. Esse terremoto já está passando, nenhuma coluna desta casa cairá. Santo é o Senhor, nenhuma coluna cairá. As colunas da casa do Senhor permanecerão em pé. E se alguma rotura surgiu e algum trinco brotou, aquele arquiteto, artífice, construtor que está no céu já está olhando. Precisa de reparo. Vamos reparar esta coluna, mas ela não cairá. Santo é o nome do Senhor. Sustenta a tua alma com estas palavras que Deus está mandando. Olha, irmãos, quantas pessoas que estão ouvindo esta palavra agora, aleluia, que não sequer conhecem um culto ou uma igreja, mas estão se alimentando do que Deus manda. O Senhor vos manda esta palavra. O mundo passa por uma grande turbulência, mas aonde há a glória de Deus, sobre toda a glória haverá proteção. Vem para debaixo dos cuidados de Deus e você vai sentir a proteção de Deus na tua vida. E quantos que estão lá em casa, ou até mesmo aqui entre nós, que Deus tem selado com os seus dons e com as suas virtudes, e esse inverno espiritual que está passando a terra fez com que o dom se calasse dentro de você. Os irmãos creem que Deus vai abrir as portas de alguém que está calado. Muita comunhão agora, irmãos, porque o Senhor traz por esta palavra isto aqui. As crianças brincam e gritam e correm
porque um coração de criança, irmão, é natural que isso faça, mas um pouquinho de mais idade, jovens, velhos, casais, já se estranham, já não falam línguas, já não cantam hinos, já não tocam, o instrumento já está guardado há muito tempo, já não tem mais contato com a alegria. A alegria parece que já não te encontra mais. Eles estavam tristes. Vejam que esta palavra é muito clara. Aqueles que são da sinagoga do nosso adversário dizem judeus e não são, quer dizer, são falsos, mentem. E eles vão ter que descobrir, entender na força ou no amor que Deus amava aquele povo. E aquela igreja estava sofrendo, mas em nenhum momento Deus os repreendeu como as outras 5, que estão cada uma com uma repreensão severa. Teve a seguinte aqui, irmão, que é a igreja de Laodiceia, que o Senhor ainda falou: você não é nem quente nem frio, você é morno. E o Senhor dizia uma consequência de ser morno. Mas essa igreja de Filadélfia, o Senhor falou com tanto carinho para eles, e hoje Ele fala da mesma forma para nós. Vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão sofrendo, diz o Senhor. E a palavra não vem aqui para pôr ninguém para fora. A palavra não vem aqui para te colocar numa situação sem saída. A palavra vem dizendo aqui para você: filho, filha, eu tenho uma chave que pode abrir um caminho novo. Você recebe essa chave? Glória a Jesus. Você tem condição de crer nesta palavra agora? Ainda que você esteja sem manifestar virtude, quer cantar, não tem força de cantar, quer dar um glória, você está sentindo a vontade, mas a tua luta não te permite dar um glória a Deus. Os irmãos acreditam que tem jovens deitados no quarto e os pais colocam o vídeo ali com o culto, aumenta o volume um pouco na esperança do moço despertar, da moça se interessar pelo culto, e você está aí no seu quarto deitado, debaixo de cobertas, tentando dormir para não escutar o culto, e o Senhor te fala: desperta-te, porque eu vou abrir algumas portas e uma delas é a sua. Glória ao nome do Senhor. Comunhão, irmãos que estão aqui. É o Senhor ou não é o Senhor? Glória a Deus, o Senhor abrindo portas por este Brasil, abrindo portas por este mundo afora. Vimos algum tempo atrás algumas fotos, irmãos, dentro do caminhão com a esposa, ou sozinho dirigindo um caminhão e ligado no culto. Irmão, onde você está agora? Dormindo, dirigindo, voando, navegando, caminhando? Aonde você está? Olha para esta palavra. Eis que o Senhor abre uma porta sobre este povo e diz: povo de Deus, a porta do revestimento da glória de Deus está aberta. Quem quiser ir provar do que é santo e sagrado, receba de Deus as delícias do céu, a cada culto, a cada oração, a cada ajuntamento, a cada momento entre você e o teu Deus. Diz o Senhor: eu sei as tuas obras. E não está aqui o Senhor para falar dos teus defeitos, mas para falar da perfeição que é Cristo. Se você estiver atrás do perfeito, o teu inimigo não te vê. Se você estiver escondido em Cristo, o teu acusador não te encontrarás. Ele encontrarás a perfeição e cumprir-se-á a palavra. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Venha atrás do Senhor, esconda atrás desta palavra, e as portas do mal começarão a se fechar, e as portas de Deus abrirá por esta palavra na tua vida. Alguém está dizendo: mas eu preciso de uma porta material. Te diz o Senhor: sei tudo o que você precisa. Vem primeiro na espiritual, e a material Deus proverá. Glória ao nome do Senhor. Um novo nome, uma nova condição, uma nova história. Cada rei que vinha mudava o nome de Filadélfia, mas o Rei da Glória não muda o teu nome. A nova Jerusalém que desce ataviada do céu, preparada para a consagração do seu povo. Esta ninguém mudará o seu nome. O seu novo nome já está registrado
guardado no céu, propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Você, irmão, é propriedade de Deus. Moço, você é propriedade de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Que o Senhor, pela sua grande misericórdia, nos alcance por esta palavra. Não nos livrará das provações, mas nos guardará da derrota. Nós não perderemos. Glória ao nome do Senhor. Nós não perderemos. Firmes, avantes e constantes, e o Senhor será conosco, abrindo o que tiver que abrir. Por esta palavra, irmãos, por esta palavra. Até para os conservos, irmãos que estão aí, nós sentimos falta de um culto para atender, sem solicitude. É o prazer de servir a Deus, é o prazer de estar na obra, de atendendo, é o prazer de estar servindo a Deus para aquilo que Deus nos chamou. Sentimos falta de ver o povo reunido, de ver a mocidade congregada, de ver as crianças correndo, de ver os músicos nos ensaios. Sentimos falta de tudo isso, das visitas, das reuniões, das lotações da mocidade, dos santos batismos. Glória ao Santo Senhor. Sentimos falta disso. Mas as portas que Deus abre por esta palavra, ela atenderá o pobre e necessitado, ela atenderá o angustiado, o decepcionado, o abandonado, o desempregado, atenderá os servos, atenderá aqueles que precisam de revelação, que precisam da guia de Deus, como Deus mandou na palavra ontem à noite, os santos homens que foram no passado guiados pelo Espírito de Deus, e nós vamos precisar de muita luz para continuar a nossa missão. Somos pequenos, errantes e fracos, mas o Senhor sabe as nossas obras, e por grande misericórdia nos fala, irmãos, nos fala agora, sabendo as nossas obras, Ele abre uma porta de prosperidade ao ministério, num renovo da sua graça, num renovo de virtude. Glória ao Senhor, que Deus nos dê a graça de alcançar os momentos em que cada servo, por mais simples e humilde e pequeno que seja, possa chegar nos púlpitos com os favos de mel sobejando e começar a pregar. Você pode pregar para 2, 3, num país distante onde não tem irmandade, pregar para a tua esposa apenas, ou pregar para uma grande multidão. Não vai faltar mel para ninguém. Pregue. Glória ao nome do Senhor. Esta porta estará aberta no retorno das igrejas, e o povo vai sair farto. Santo é o Senhor, alimenta Deus com as suas portas abertas por esta palavra. Filho, viste o que Deus falou para as crianças? Alguma necessidade te atormenta? Bate aqui nesta porta, olha lá, se não está chegando o tempo do Senhor abrir e dizer: filho, filha, pode entrar, é o teu momento, é a tua hora. Canta o teu Senhor. Glória a Jesus, o nosso pastor e salvador. Esta é a palavra. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Jesus Cristo.